Oi, pessoal! Hoje veremos mais alguns pontos para a compreensão do pensamento político de Maquiavel. Antes de abordarmos o que Maquiavel pensou acerca de religião, devemos lembrar o seguinte: a magia, nas diversas culturas, evolui ao status de crença ou de religião. Segue-se daí a sublimação de ideais que representam formas mais avançadas de crença. Podemos dizer que o culto de ideias ou ideais é a religião sem templo que acompanha o homem há bastante tempo. Nesse sentido, somos todos religiosos. Voltemos então a Maquiavel. O fator religião não foi esquecida pelo nosso pensador. Ele percebe o valor dessa instituição. Observa que, através dela, impõe-se o respeito à lei, impõe-se formas de consenso e também se estabelecem os chamados bons costumes. Sua observação decorre do estudo da sociedade romana, onde ele constata esse fenômeno e, inclusive, acentua que os legisladores, quando impõem leis fora da normalidade, utilizam-se do artifício da divindade para facilitar essa imposição. Ele se mostra realista e precavido e não esquece que, às vezes, se torna necessária uma imposição pela força. Se olharmos a história contemporânea, veremos muitos exemplos dessa religiosidade. Basta observar o culto ariano dos nazistas ou o culto da liberdade fundamentado pelo capitalismo e da implantação de uma nova ordem mundial socialista. De forma clara, Maquiavel propõe o aproveitamento do potencial oferecido pela religiosidade. Observa ele que o culto do divino é ponto de grandeza dos estados e adverte sobre a superioridade dos princípios religiosos em relação aos seculares. Nos teóricos, lembra que um dirigente verdadeiramente sábio deve emprestar uma dose de misticismo ao seu governo. Isto tem sido seguido de forma atravessada, digamos assim, por líderes populistas e autoritários. Sob esse prisma, é que Maquiavel analisou o papel da Igreja Católica relativamente ao caso italiano. Entende ele que a corte de Roma causou mal à Itália pela sua irreligiosidade. O Florentino é bastante lúcido para compreender que o fenômeno religioso ocorre em todos os níveis intelectuais. Atinge desde as camadas inferiores, por serem mais ignorantes, até as classes superiores. Ele usa como exemplo o fanatismo despertado
pelo frade Savonarola, a quem observa longamente. Pensamos, inclusive, ter havido uma certa influência do frade sobre Maquiavel. A figura de Savonarola possivelmente o inspirou mais tarde para discorrer sobre religião. O conteúdo dos sermões desse religioso será transformado por Maquiavel em doutrina política, dando-lhe tratamento, sentido e fins diversos. Relativamente às relações internacionais, muito se fala acerca do posicionamento assumido por Maquiavel. A história encontra-se repleta de exemplos da aplicação prática dos ensinamentos do pensador florentino. Realisticamente, isso se deve ao fato de que os interesses conflitantes levam a rompimento dos nós das chamadas alianças entre os estados. Dizia o autor do Príncipe que existem dois modos de combater, um com as leis, outro com a força. Esses dois modos de combater também correspondem às fases da história das relações interestatais. Esta última, a que se refere Maquiavel, é a da história do direito internacional, campo bastante movediço e ainda em formação. Esses dois modos de combater também correspondem às fases da história das relações internacionais. Esta última, a que se refere Maquiavel, é a da história do direito internacional, campo movediço e ainda em formação. Ela se constrói com acordos e tratados, onde normalmente prevalecem os interesses do mais forte. E aí parece que nos encontramos numa fase de transição entre a força e a lei. Bons exemplos disso, contemporaneamente, são os embargos impostos a Cuba e a Venezuela por uma potência hegemônica. Lembrando também da luta em andamento entre o Estado Yankee e a China. A essas duas fases, poderíamos acrescentar uma terceira, a fase da justiça. Marcaria ela o interrelacionamento entre os homens de uma maneira tal que tornaria desnecessário o próprio direito positivado. Mas isso é mera e longínqua esperança de um tempo em que não mais exista o nacionalismo. Por enquanto, ainda temos que presenciar muitas guerras santas, inclusive pela decantada liberdade. Em resumo, podemos dizer que o pensamento de Nicolau Maquiavel inscreve-se no mármore da história e contém lições a não esquecer. Obrigado por assistir esse vídeo. Se gostou, dê o famoso joinha e repasse aos amigos. Inscreva-se no canal e indique essa possibilidade aos demais. Faça comentários e apresente sugestões. Elas serão sempre bem recebidas.